Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Muito bom dia, Fausto. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem aí? Fausto? Bom dia a todos. Opa, agora sim. Prazer tê-lo mais uma vez conosco, Fausto. Vamos falar com o Fausto Augusto Júnior sobre a decisão do governo Lula, que a partir de amanhã volta a cobrar o PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol. O Ministério da Fazenda anunciou ontem a volta da cobrança desses impostos federais sobre os combustíveis. A cobrança do PIS/COFINS e também da CID vai fazer com que o governo arrecade cerca de quase 29 bilhões de reais. Na cobrança dos impostos, a gasolina vai ter mais imposto, será mais onerada que o etanol, por ser um combustível fóssil. Já a desoneração sobre o óleo diesel, o gás de cozinha e outros combustíveis não será afetada pela decisão. Para esses itens, a decisão vale até o dia 31 de dezembro deste ano. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, apoiou a decisão do governo, mas também disse o seguinte, que o problema, a raiz do problema não está na tributação, mas na equivocada política de preços que a Petrobras vem praticando desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Os petroleiros também se manifestaram positivamente sobre as alíquotas diferenciadas sobre a gasolina e o etanol. Fausto, como é que você avaliou essa decisão, que já era esperada, e essa injeção de dinheiro, né, a arrecadação de quase 29 bilhões de reais, que está fazendo falta, né, Fausto? Então, Rafael, primeiro que a gente tem que lembrar que a desoneração dos combustíveis é de uma dessas armadilhas aí eleitorais que o governo Bolsonaro deixou para o governo Lula. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro faz o processo de desoneração de combustíveis e inclusive impactando estados e municípios sem de fato fazer a discussão sobre aquela que era a raiz dos problemas, que era a questão da política de preços da Petrobras, o chamado PPI. E isso ficou demarcado. Era uma desoneração temporária, era para ter acabado logo no final do ano passado. O governo Lula, ao entrar, ele reedita, e aí ele começa uma reorganização do processo de tributação sobre combustíveis. Então, o primeiro movimento foi, você estende essa desoneração de óleo diesel e gás de cozinha até o final do ano. Por quê? Porque impacta diretamente os mais pobres, vamos lembrar do botijão de gás, impacta a inflação como um todo, uma vez que o óleo diesel tem a ver com quase todos os produtos que transitam pelo país. Então essa é uma discussão que você vai assisti-la acontecendo ao longo de todo o ano, e agora em março você voltaria a tributar gasolina e tributar etanol. Qual que é a grande questão? A grande questão é como é que você retorna os impostos de um lado e esses impostos não impactam diretamente na inflação, porque gasolina e etanol também têm impactos importantes ali na cesta de produtos relativos aí, em especial à classe média. Essa é a questão colocada, né? Ontem o anúncio do ministro da Fazenda em relação à volta da desoneração, nós não sabemos exatamente os percentuais, como é que isso vai ser colocado, se vai voltar cheio, se vai voltar em partes, isso a gente vai ficar sabendo ao longo do dia de hoje, mas vai na trajetória do equilíbrio fiscal, vai na trajetória da responsabilidade ambiental e que de alguma forma a gente vai vendo aí a tributação da gasolina começar a crescer mais do que a do etanol e de alguma forma você vai voltando para uma normalidade tributária que na verdade nem deveria ser alterada. E por outro lado, a gente isso impõe necessariamente para esse governo a rediscussão da política de preços da Petrobras. A gente vai assistir nas próximas semanas, muito provavelmente, os anúncios aí da lucratividade do ano passado em relação à Petrobras. Os lucros de dividendos devem ultrapassar a casa dos 200 bilhões, e aí a gente volta a um debate que é fundamental, que é a Petrobras voltar a ser uma empresa de todos os brasileiros e não só de um conjunto de acionistas ali que, de certo modo, regia o preço do combustível no Brasil e, de alguma forma, estava ali se beneficiando do ponto de vista de uma estratégia de preços bastante equivocada quando você pensa num país produtor de petróleo e que tem uma capacidade de produção de gasolina bastante significativa, muito próximo aí ao 100%. Então nós estamos num cenário ainda de transição. Você precisa reonerar os tributos, você precisa voltar o preço
normal da bomba de combustíveis, de gasolina e etanol, mas você precisa implementar uma nova política, uma política que desincentive o uso de combustível fóssil, que incentive uma mudança da matriz energética e, ao mesmo tempo, você retome recursos que são fundamentais. É bastante importante, Rafael, lembrar que quando a gente está falando de tributação de combustíveis federal, né, os tributos federais, nós estamos falando de tributos vinculados à Seguridade Social, no orçamento da Seguridade, que é o caso do PIS/COFINS. De um lado, nós estamos falando de recursos para a saúde, nós estamos falando de recursos para o mundo do trabalho, aí na questão do PIS, né, seguro-desemprego, as políticas aí de emprego e renda, e que são importantes para que a gente vá reequacionando o orçamento para pensar a distribuição de recursos. É um debate difícil, porque nós estamos falando em especial a gasolina, um produto ali que impacta diretamente a classe média, mas, por outro lado, é preciso você recompor o orçamento para garantir que esses recursos cheguem aos mais pobres. E aí a gente percebe, né, Fausto, acompanhando o noticiário ontem, como os porta-vozes dos neoliberais do mercado financeiro ficaram felizes com isso, falando da responsabilidade fiscal, que é importante você retomar a cobrança de impostos, mas quando se fala sobre a revisão dessa política de preços internacional, aí a coisa muda de figura, né, Fausto? Sim, então nós vamos lá. Quando a gente olha para o mercado está feliz agora porque significa mais recursos no orçamento e esses recursos do orçamento viabilizam ali o pagamento de uma taxa de juros muito alta, um controle inflacionário, toda essa discussão está posta. É interessante esse debate do mercado porque é óbvio que a oneração ela vai ter algum impacto na inflação e esse impacto na inflação ele rebate em juros. O grande desafio que se tem hoje é que a Petrobras precisa inevitavelmente absorver parte desses aumentos para que os preços lá na bomba, os preços de chegada na bomba, não sejam efetivamente todo o impacto que a remuneração coloca. Porque, de alguma forma, a Petrobras tem sim um espaço de preço bastante significativo que absorve, se não todo, boa parte desse impacto, e aí, de alguma forma, nós vamos estar falando aí em redistribuir um pouco esses lucros e dividendos que a empresa está gerando com toda a sociedade. Acho que essa é a grande discussão, é a discussão fundamental que precisa ser feita. A Petrobras é uma empresa pública e precisa ser de todos os brasileiros e não só de um conjunto de acionistas. Esse é um grande desafio. O mercado é óbvio que ele vai em algum momento sobe a bolsa, em outro momento desce, sobe o dólar, cai o dólar, mas o mais importante de que tudo isso é você ter uma política de combustíveis muito clara e uma política de combustíveis que, de alguma forma, vá no sentido de uma trajetória de desenvolvimento e de opção da soberania energética brasileira. Acho que esse é o nosso grande desafio. É muito no começo, né? Nós estamos aí na primeira grande medida, tem uma série de mudanças que devem e precisam acontecer na discussão energética no Brasil, mas, de alguma forma, este debate tributário ele é importante. Para o ano de 2023, nós estamos falando e voltando à normalidade tributária e, a partir disso, você reimplementando outras políticas que, de alguma forma, vão realinhar o Brasil aos países produtores de petróleo, de um lado, e realinhar o Brasil na rota aí da descarbonização. E aí, Fausto, eu quero só retomar um ponto que eu acho que é importante a gente lembrar aos nossos ouvintes, espectadores, internautas, que foi a forma com que o governo está encaminhando essa discussão. Ele começa a reonerar os combustíveis, mas basicamente gasolina e álcool, e deixa de fora o gás de cozinha e o diesel, até para minimizar os efeitos disso nos processos de formação de preços da inflação, né, ou de desvalorização da moeda. E como isso é importante para as famílias de baixa renda, principalmente a questão do gás de cozinha. Tudo isso em função de uma desorganização a mais produzida pelo governo Bolsonaro, de uma medida altamente eleitoreira, como ficou clara quando foi anunciada, não? E aí você começa um processo, né, Rafael, de corrigir erros que começaram lá no governo Temer, né? Porque vamos lembrar que o chamado PPI, a política de preço paridade ali, internacional, ela foi estabelecida no governo Temer com um claro movimento de privatização da Petrobras, ou pelo menos de privatização de parte do mercado aí de combustíveis no Brasil. Esse foi o primeiro movimento. Depois você veio o Bolsonaro, por conta da elevação do preço do petróleo internacional, da elevação do câmbio, muito causado ali pela pandemia e depois pela guerra da Ucrânia, faz com que o Bolsonaro simplesmente não enfrente a verdadeira questão,
e faça o mais fácil, que é a desoneração tributária. O problema da desoneração tributária é que você tira recursos de outras áreas, né? Ou seja, você acaba, de alguma forma, colocando aí menos recursos para o Estado, simplesmente para manter para tentar rebaixar um preço que, na verdade, rapidamente é engolida pela própria movimentação internacional. Nós já passamos aí de um ano da guerra da Ucrânia, nós não sabemos quais vão ser as movimentações desse mercado de petróleo, e o Brasil não pode ficar à mercê simplesmente do mercado internacional. O Brasil precisa construir a sua política própria de segurança energética. E o Brasil tem essa capacidade. O Brasil não é um país que não é produtor de combustível. O Brasil tem uma grande produção importante, quase mais de 90% pode ser produzido das gasolinas aqui no nosso país, e de outro lado, você tem uma produção de etanol bastante significativa, ou seja, o mercado ali auxiliar do etanol, ele é um mercado importante aí também na questão dos combustíveis. Por outro lado, quando você mantém a desoneração do óleo diesel de gás de cozinha, que impacta a maior parte da população até o final do ano, o que a gente assiste é definir mais tempo para você acomodar a política em questões mais delicadas, seja porque impacta mais a população em geral, mas também porque a questão do óleo diesel é uma questão um pouco mais difícil de ser equacionada, uma vez que o Brasil ainda precisa importar cerca de 30% do óleo diesel. Então, o equacionamento do preço do óleo diesel é mais complicado do que o da gasolina. Isso passa por investimento, isso passa por ampliação da nossa capacidade de refino, isso passa efetivamente por uma reorientação da nossa política aí, não só de transporte de mercadoria, mas também da questão do carbono e da descarbonização e da questão ambiental. É importante que políticas como a questão do biodiesel, ele retome com força, uma parte importante desses 30% que falta de produção do óleo diesel seja ocupada pelo biodiesel. Nós vamos avançando, né, de certo modo, para uma outra orientação de política, em que a questão ambiental se junta à questão social, para que você tome, de fato, as decisões econômicas. E a gente precisa lembrar, para a gente terminar, né, Fausto, do papel da Petrobras, como ela pode ser indutora da retomada do crescimento no Brasil, depois de 6 anos das chamadas políticas de desinvestimento, que na verdade era fatiar, entregar o patrimônio público brasileiro para o mercado financeiro. Mas a Petrobras, cada real investido pela Petrobras, ele gera uma cadeia na sequência que estimula a economia como um todo, né, Fausto? Eu queria que você falasse sobre a importância da Petrobras como indutora também desse processo de retomada do crescimento, rapidamente. A Petrobras não é só uma empresa produtora de gasolina e de óleo diesel. A Petrobras é uma empresa de energia. E ela é uma empresa também geradora de conhecimento. O investimento de P&D no Brasil, em grande medida, é puxado pelos investimentos da Petrobras. E a Petrobras, ela é uma grande empresa, a nossa maior empresa, capaz de puxar cadeias diferentes de produção aí, industrial, principalmente. Nós estamos falando, de um lado, das refinarias, nós estamos falando efetivamente de toda a cadeia aí, do retorno da cadeia naval. Nós estamos falando de uma série de possibilidades que nascem a partir do investimento da Petrobras. A Petrobras tem uma capacidade de investir equivalente e maior do que muitos países no mundo. Então você tem uma empresa que pode sim ajudar e contribuir muito no investimento. Mas tão importante quanto contribuir no investimento, a Petrobras tem um papel a cumprir, que é o papel da segurança energética para o Brasil, e o papel agora de reabrir o debate da descarbonização e realinhar o Brasil novamente com as discussões ambientais. Nós vimos aí o que está acontecendo no caso de São Sebastião, o impacto das grandes transformações climáticas, e de alguma forma isso faz debate com relação a qual o papel dos combustíveis fósseis no mundo como um todo. O Brasil é um país que tem grandes possibilidades, ele tem possibilidade de se projetar enquanto uma referência no processo de descarbonização. E a Petrobras vai cumprir um papel fundamental nisso, porque ela não é só a maior empresa produtora e prospectora de combustíveis, de petróleo aqui no Brasil. Ela é, antes de mais nada, uma empresa de energia. E ela precisa ser entendida desse jeito. E essa transformação da Petrobras, inevitavelmente, vai fazer com que o papel de recolocar o Brasil numa outra trajetória de desenvolvimento, possa e deva avançar. A Petrobras é um papel importante, significativo, e precisa ocupar o seu espaço novamente. Esse debate de combustível é um debate importante, impacta diretamente a classe média, mas ele é só o início de uma grande mudança que precisa ser operada a partir de uma outra visão de como nós vamos entender tanto a mobilidade urbana como a questão dos combustíveis em geral, para que a gente possa, de alguma forma, recolocar o Brasil na trilha do seu desenvolvimento.
Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE aqui no Jornal Brasil Atual, hoje fazendo uma avaliação da decisão do governo Lula de voltar a cobrar a PIS/COFINS a partir de amanhã, o PIS/COFINS sobre gasolina e etanol. Fausto, muito obrigado pela tua participação, forte abraço para ti e a gente volta a se falar. Um abraço, Rafael. Bom dia a todos novamente. Bom dia, conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.